ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Empresário é morto perto de casa e a polícia desconfia que ele pode ter sido vítima de bala perdida. Novo capítulo na história do prédio da Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, que foi interditado pela polícia por prostituição. E você vai ver também o sonho de várias crianças que querem jogar futebol, sonhando com os ídolos das seleções que disputam a Copa aqui no Brasil. O Passaponte Notícias está começando agora. Crianças recém-nascidas poderão tirar a carteira de identidade em postos do Detran que estão sendo instalados dentro das maternidades do estado. A ideia é garantir o direito à cidadania, proteger as crianças de sequestros ou sumiços e facilitar a localização dos desaparecidos. A primeira unidade a lançar o serviço foi o Hospital da Mulher, na Baixada Fluminense. As mães que não tiverem certidão de nascimento ou carteira de identidade também serão atendidas pelo programa. O serviço é gratuito e até o final do ano o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, também estará oferecendo a carteira de identidade aos bebezinhos. Termina neste sábado o prazo para o registro dos candidatos que irão disputar as eleições em 2014. Quem traz as informações é o repórter Felipe Lima. Os partidos políticos terão até às 19 horas do próximo sábado para registrarem no TRE os candidatos que irão disputar as eleições para governador, vice-governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Já para os candidatos que vão concorrer à presidência e vice-presidência da República, devem fazer o registro diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. As propagandas eleitorais estarão liberadas a partir de domingo e o horário eleitoral gratuito no rádio e TV a partir do dia 19 de agosto. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. É bom o eleitor ficar de olho para votar certo e não se arrepender depois, né? E uma equipe do PROCON esteve no Jardim Icaraí, em Niterói, para fiscalizar o comércio da região, que concentra um grande número de torcedores nos Jogos da Copa do Mundo. E descobriu irregularidades em 7 dos 13 estabelecimentos visitados. No total, foram inutilizados 5 barris de 50 litros de chopp vencidos e 25 quilos de alimentos impróprios para o consumo. A operação foi batizada de Camisa 10, por causa da Copa do Mundo. Os estabelecimentos que apresentaram algum tipo de problema foram o Big Point, Jardim Gourmet, Spice, Bar Predileto, Espeto Rio, Restaurante Salve Simpatia e Restaurante Confraria. A nossa equipe foi conferir a recém-inaugurada exposição Encontro da Terra, em cartaz na Galeria de Arte Universo, e bateu um papinho com a artista Lúcia Lira. Confira. Com curadoria de Isa de Serpa Pinto, a exposição Encontro da Terra, da artista plástica e professora de moda Lúcia Lira, traz para os visitantes uma experiência orgânica, retratando toda a delicadeza da natureza quando agitada pelo vento, assim como o detalhe de folhas e sementes. Em sua segunda exposição individual, desta vez elegendo a temática da terra para um encontro íntimo, a artista mergulha em cores da natureza como verdes, laranjas e marrons, abusando de técnicas e formas. Eles remetem às folhagens do chão mesmo, a terra. Foi uma experiência que eu revivi no campo de São Bento, né? Eu fui lá um dia e então eu fotografei e fiz essa experiência de riscar o chão novamente. Aí foi muito legal. E aí eu fui retomando essa coisa de brincar com as sementes, de brincar com as flores e eu então inventei todas essas questões. Tem algumas coisas, são um campo ampliado de uma cena que poderia ser um espaço de flor e de chão e de terra e de folhas, e outros são mais detalhados, como algumas peças que temos aqui, bem mais detalhadinho, as folhas aparecem mais, são mais reconhecíveis. Lúcia conta que as obras remetem à sua infância na fazenda em Talcara, no interior do Rio de Janeiro. E elas vêm assim de uma experiência, né, que é algo que retoma a minha infância, onde eu vivi. Eu era muito criança e eu vivia com meus pais, né, numa fazenda que ele administrava. E lá a gente andava descalço, brincando com a terra,
brincando com as flores. Nós adorávamos, eu e meus 2 irmãos, nós adorávamos brincar com plantas, flores, era o que tinha disponível. E com as pedras do jardim. E assim, meu pai não permitia que a gente destruísse nada, porque tinha um jardim muito bonito, então a gente pegava as flores que ficavam pelo chão e a gente brincava de fazer enfeite, brincadeiras pelo chão, riscar o chão. Uma coisa que nós aprendemos, tinha muitas daquelas faixas, aquelas sementes de árvore, e nós brincávamos de riscar. Então isso foi uma coisa que desde a infância aconteceu para mim. Além dos quadros pintados sobre tela e papel, a mostra exibe a instalação A Pele da Terra, uma vestimenta feita de elementos da natureza, e o livro de artista. Esse livro de artista foi produzido para a exposição. E os textos que estão aqui, as poesias, eles foram feitos à medida em que as obras foram sendo produzidas, eles foram anotadas em cadernos, viagens que eu fiz e tudo mais. Então eu tenho o meu caderninho que eu vou anotando as coisas que eu vou lembrando, que eu vou guardando. E quem quiser ver de perto as cores vibrantes e a tradução da natureza por Lúcia Lira, a exposição fica em cartaz aqui na Galeria de Arte da Universo até o dia 11 de julho. E a visitação está aberta de segunda a sexta, das 10 da manhã às 22 horas e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Abro a porta e saio, olho ao redor, reconheço a paisagem, já estive aqui. Que bom, é um reencontro. Sinto o perfume da vegetação, sob os pés a terra. Folhas caídas, gravetos espalhados. Flores e folhas, formas, cores, tudo faz sentido. Faz muito tempo estive aqui. Imperdível. A Galeria de Arte da Universo fica na rua Marechal Deodoro, número 263, no centro de Niterói. A seguir, um empresário morre com um tiro na nuca e a polícia desconfia que ele tenha sido vítima de uma bala perdida. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Sinto o som que vem do chão, sacudindo os sentidos. Vem comigo, atenção. Deixa a onda te levar, na pista, na rua, no ar. Deixa a música dizer. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. A Prefeitura de Niterói promete agir com rigor nas festas juninas que estão acontecendo na cidade. A Secretaria de Ordem Pública reuniu integrantes dos diversos órgãos da sede da Guarda Municipal para orientar sobre os procedimentos que serão adotados. Os parques de diversão que não pedirem autorização e não comprovarem que estão em condições adequadas de funcionamento não serão permitidos. A medida, segundo o Coronel Marcos Jardim, vale para todos os eventos, incluindo a festa de Itaipu, uma das maiores da cidade, que vai acontecer neste final de semana. Pelo menos 50 funcionários estarão no local para conter os abusos na utilização de carros e equipamentos de som. Na manhã desta quinta-feira, o corpo de um empresário gonçalense foi encontrado a poucos metros da casa onde ele morava. A reportagem é de Thaís Ribeiro. Segundo moradores, o Biratã voltava do trabalho por volta da meia-noite da última quarta-feira, quando foram ouvidos os disparos. Membros da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estiveram na rua Alcino Barbosa, em Itaúna, próximo à comunidade do Salgueiro, onde o corpo do pequeno empresário Biratã Silva, de 32 anos, foi encontrado com um tiro na nuca. A polícia ainda não sabe se a vítima foi atingida por uma bala perdida
ou se foi executada. Parentes disseram aos investigadores que houve troca de tiros entre a PM e traficantes. Naquele local ali, no horário em que houve a morte, moradores narraram que houve um confronto entre policiais militares do 7º Batalhão e traficantes que atuam naquela localidade. Ele pode ter sido vítima de uma bala perdida durante esse confronto ou de alguma execução. E por isso que a gente precisa saber as características da lesão e saber se é realmente uma execução com cano encostado ou um tiro de longa distância. A perícia ainda não revelou o calibre da arma que matou o empresário por falta de provas técnicas. Pelo aspecto da lesão e pelo local onde ela ocorreu, que é o local que oferece resistência à entrada do projetil, que é o crânio, a gente trabalha com a hipótese de um projetil de uma arma com pistola ou revólver. Está descartada a possibilidade de projetil de alta velocidade, projetil disparado por um fuzil. Parentes e vizinhos da vítima disseram que o Biratã era um homem calmo e bastante querido pela vizinhança. Em virtude da morte trágica, moradores da região tentaram iniciar uma manifestação na Estrada dos Palmeiras, ateando fogo em pneus, mas logo foram contidos por policiais do Batalhão de São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios da região ainda não sabe qual será a linha de investigação deste caso. A gente ainda não tem uma linha que a gente possa ter um norte ainda para a investigação, em razão da dúvida que ficou quanto à lesão que foi encontrada no cadáver. A gente tem uma dúvida se o orifício que foi identificado pelo perito seria um orifício de saída ou um orifício de entrada, uma vez que não foi encontrado, se fosse de entrada, de saída não foi encontrado de entrada. Ou seja, aquele orifício pode ser característico também de um disparo com cano encostado na pele. Ele dá um aspecto bem parecido com um orifício de saída. Então a gente precisa primeiro desse laudo cadavérico para poder nortear a investigação. Um encontro que reuniu representantes do 4º Comando de Policiamento de Área, Coronel Volney Dias, o comandante do 7º Batalhão da PM, Coronel Sarmento, e membros da Prefeitura de São Gonçalo, entre eles o prefeito Neilton Molim, discutiu ações para intensificar a segurança pública em São Gonçalo. Entre elas, o aumento do efetivo do batalhão, que receberá o reforço de 250 homens, e a implantação da 3ª companhia destacada na cidade. O bairro Jardim Catarina será a nova sede da companhia. São Gonçalo já conta com 2 companhias destacadas, a do Jockey e a da Coruja. O reforço no policiamento deve chegar assim que acabar a Copa do Mundo. As operações da Polícia Civil para reprimir a exploração sexual no edifício Nossa Senhora da Conceição, conhecido como o Prédio da Caixa, no centro de Niterói, ganhou mais um capítulo. Quem conta pra gente é o repórter Jonathan Freire. Uma série de pronunciamentos publicados no blog do deputado estadual Marcelo Freixo geraram muita polêmica. Na página, em um dos vídeos divulgados, uma mulher identificada como Joyce fez graves acusações aos policiais que participaram da operação. Sem se identificarem, arrombaram todas as portas dos privês que estavam em funcionamento, roubaram dinheiro, levaram cerca de 300 a 400 meninas para a delegacia, no ônibus, colocaram as meninas sentadas no corredor, fizeram sexo oral nas meninas, estruparam as meninas. Também há outro vídeo do deputado durante uma audiência pública na LERJ, onde faz outras acusações. As críticas mais expressivas se dirigiam a Gisele Rosenberg, a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói, a DEAN. Nós vamos encaminhar a denúncia à Corregedoria da Polícia Civil. Eu não tenho mais qualquer relação de credibilidade ou de confiança com a delegada, para que espere dela um encaminhamento para a Corregedoria. Esse encaminhamento tem que ser feito pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Defesa da Mulher. Segundo Freixo, a delegada teria se negado a registrar as queixas contra os excessos policiais e sobre um suposto abuso sexual. Entretanto, o delegado titular da 76DP, Glauco Paes, rebateu as críticas feitas pelo deputado. Na realidade, esteve, no momento que estava sendo realizada a operação, um advogado se dirigiu à delegacia e queria acompanhar, se apresentou como advogado das meninas e queria acompanhar todos os depoimentos. Eu falei com ele que eu tinha conversado com as meninas até então tinham dito que não tinham
contratado advogado nenhum. Eu levei esse fato até ele e ele insistiu que era advogado das meninas. Tudo foi realizado com autorização judicial. A gente teve notícias de algumas meninas teriam reclamado de uma possível truculência da polícia, até de um possível crime sexual. A gente disponibilizou a corregedoria, disponibilizou a delegacia, disponibilizou a DEAN, mas até a presente data eu não tomei ciência de nenhum tipo de formalização dessa reclamação. Eles fizeram muito alvoroço no dia dos fatos, quando a imprensa estava acompanhando, né? Então existem diversas irregularidades naquele prédio. Há um risco muito grande para as pessoas que frequentam o prédio, para as próprias meninas que trabalham ali se prostituindo e para os moradores, que acima do 5º andar até o 11º existem diversos moradores, pessoas idosas, que têm procurado a delegacia e têm agradecido quando a gente passa por lá, por ter acabado aquela bagunça que era o prédio da Caixa Econômica. E essa história está prestes a ter mais um capítulo polêmico. Pois, segundo alguns moradores que preferiram não gravar entrevista com medo de represárias de suposta segurança das prostitutas, nessa quarta-feira terá uma reunião de condomínio, onde deverão resolver questões importantes acerca do prédio e deverão também eleger um novo síndico, que terá a responsabilidade de decidir se será a favor ou contra a prática de prostituição no interior do prédio. A Polícia Civil fez pelo menos 2 grandes operações no edifício. Uma foi em julho de 2013 e a última no dia 23 de maio desse ano, conforme mostrado aqui no Passa Ponte Notícias. Essa última ação mobilizou cerca de 150 policiais de diversas delegacias e foram apreendidas camisinhas, remédio para disfunção erétil e cadernos com anotações. E vamos acompanhar o desdobramento dessa história e como a nova administração do condomínio vai lidar, com esse problema. No próximo bloco, você vai ver a disposição da garotada para se tornar um verdadeiro craque do futebol. Até as meninas estão querendo garantir um espaço em campo. Daqui a pouquinho. Esse é o Chumbo Grosso, você já sabe. Todo sábado, 2 da tarde na Passa Ponte. Eu, Antônio Feijão, espero vocês toda semana com um resumo policial da nossa região. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, como em nenhum outro lugar. Só aqui no Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. A verdade doa quem doer. Sexta-feira, dia de mais um jogo da Seleção Brasileira. Como será que vai ficar o tempo? Conta pra gente, Jonathan. Olá, tudo bem? Sexta-feira de tempo seco e sol forte em nossa região. Mesmo com a formação de muita nebulosidade pela manhã, não deve chover. Acompanhe no mapa a previsão para a sua cidade. Niterói terá temperatura mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em São Gonçalo, as temperaturas variam entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus. Itaboraí terá os termômetros entre a mínima de 18 graus e máxima de 29. Já em Maricá, teremos temperatura mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em época de Copa do Mundo, todo brasileiro vira técnico de futebol. Mas será que a população continua confiante na atuação da seleção? Na verdade, o que todos querem é a oportunidade de, junto com os nossos jogadores, continuar fazendo festa pelas ruas de todo o país. O país do futebol, com 5 estrelas bordadas no peito, abriu suas portas no dia 12 de junho de 2014 para a disputa do maior evento esportivo do planeta. 12 sedes espalhadas por todo o país. 32 seleções que tiveram a honra de disputar o Mundial. O Brasil, anfitrião do Mundial, já passou por 3 jogos na fase de grupo e se classificou para disputar as oitavas de final contra o Chile. O resultado?
vitória suada nos pênaltis. Agora nas quartas, enfrenta a Colômbia em Fortaleza, em busca de mais uma aprovação popular, garantindo assim a alegria das ruas. E é aqui nas ruas onde os quase 200 milhões de brasileiros dão os seus palpites e decidem o que está certo e o que está errado na seleção brasileira. Eu acho que o ataque ali apesar de ser Fluminense, eu tô achando que o Fred não tá dando conta ali na frente. Então acho que o técnico tinha que olhar essa parte aí com o Fred ali. Eu acho que o meio de campo, entendeu? Tá faltando no meio de campo. Tá faltando o meio alcançar mais bola pro Fred, porque ele é um centroavante. Centroavante vive de gol. Precisa chegar a bola nele. Se não chegar a bola nele, ele não vai poder fazer gol. Ele não é culpado de nada. Se chegar, ele faz. É isso, não tem que mudar. Tem que ser esses que estão convocados aí, vamos pra dentro. Vamos buscar esse título aí. Se nas ruas existem muitas dúvidas, entre as crianças, um sonho se transforma numa única certeza: ser jogador de futebol. Nessa escolinha que fica na região oceânica de Niterói, mais precisamente em Itaipu, crianças e adolescentes recebem treinamento de gente grande. O objetivo? Ficar cada vez mais parecido com seu ídolo. Meu nome é Fábio e eu me espelho no Neymar. Meu nome é Fernando e eu me inspiro no Neymar. Meu nome é Érica e eu me inspiro no Neymar. Meu nome é Lucas e eu me inspiro no Daniel Alves. Meu nome é Luiz e inspiro no Neymar. Meu nome é Rodrigo e me inspiro em Júlio César. Meu nome é Felipe e eu me inspiro no Thiago Silva. O professor Renato Lopes, que treina os jovens, diz como que é o dia a dia para ser um futuro campeão. Tem que ter um envolvimento total dos pais. Treinar todo dia, não pode deixar o colégio de lado, mas sabe que compromete um pouquinho essa parte. Mas o treinamento é totalmente diferente, né? Para eles tentarem ingressar num clube, o treinamento é diferente. Aí é por aí, a gente consegue trabalhar nas duas frentes. Esse nosso ambiente de aula regular, que é um ambiente que eu falei que eu prezo muito, falar sobre vários aspectos, desde do tratamento que eles têm um com o outro, com os pais, colégio e tudo, e ensinar o futebol para eles. E essa outra parte que é quando o cara aparece aqui com coisas bem diferentes para tipo assim, fazer um tipo de treinamento que a gente chama de performance, né? De tentar jogar futebol mesmo para tentar ser profissional. Para o estudante Matheus Castilho, de 15 anos, que já treina há algum tempo na escolinha, o futebol é uma ferramenta fundamental para a conquista dos seus sonhos. Segundo ele, porém, não é a carreira de jogador de futebol que o interessa, é a carreira de medicina que o jovem pretende seguir. O futebol é muito importante para mim hoje porque posso praticar um esporte com os meus amigos, né? Não é um esporte individual, tem que trabalhar com o time. E é muito importante também para ter caráter, porque você também tem que saber lidar tanto com os companheiros do seu time quanto dos outros, para não poder perder a cabeça. Hoje eu não penso em seguir a carreira do futebol porque eu já tenho uma meta para fazer medicina. Eu espero fazer medicina, poder me formar. Então, só por isso que eu não espero seguir a carreira do futebol. Além de meninos, a Copa do Mundo realizada no Brasil também tem despertado o interesse de meninas que treinam diariamente, faça chuva ou faça sol. No quesito superação, elas já sabem ser campeãs. Eu praticava antes, eu sempre pratiquei com os meninos, eu sempre gostei. Eu nunca gostei, eu sempre escolhia futebol do que de sair assim, eu sempre gosto de futebol. Eu já jogo aqui há 2 anos e, tinha eu de menina no início. Eu jogava campeonato, aí ficava todo mundo falando, eu ficava toda assim nervosa. Mas depois eu fui me acostumando e, eles interagem super bem com a gente, eles não ligam, é uma menina jogando futebol. Eu gosto de jogar há muito tempo, assim, desde pequena, eu só gosto assim, de esporte, assim, futebol, luta, essas coisas. Independente de meninos ou meninas, é com a bola rolando que vem a certeza de que novas estrelas começarão a brilhar. Sem dúvida, a escolinha e o futebol em si são ótimas oportunidades para o desenvolvimento das crianças.
O jornal São Gonçalo mostra na primeira página dessa sexta-feira. 5 mortos e 5 feridos em acidente em Itaboraí. Comerciante é morto no complexo do Salgueiro. Dupla acusada de assalto no Jardim Catarina. Isso é tudo por hoje. Boa sorte para a seleção brasileira, um bom descanso para você e a gente se vê na próxima edição do Passaponte Notícias. Até lá! ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.